E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer primeiramente um bom dia. É um prazer estar em mais uma videoaula com vocês aqui. Videoaula esta que nós vamos tratar de resolver alguns exercícios que envolvem o tema de áreas e baricentro. Pessoal, esta lista de exercícios que nós vamos resolver aqui nada mais é do que os exercícios que os alunos tiveram dúvidas na hora da resolução. Então é de suma importância você está assistindo aqui, talvez foi sua dúvida, talvez é de seu interesse aprender como resolver determinado exercício. Tudo bem? Ó, uma excelente aula para você e vem comigo aqui. Pessoal, o primeiro exercício que nós vamos resolver fala o seguinte, ó. Em cada caso a seguir, obtenha o ponto médio M do segmento AB. Então eu tenho aqui o ponto A, tenho também o ponto B, eu vou calcular aqui o ponto médio entre eles. Exercício bem tranquilo, né? Ponto médio, então, ele é dado pela semissoma das abscissas e a semissoma das ordenadas. Tudo bem? Fazendo aqui, então, pessoal, pela regra que nós vimos nas aulas anteriores, olha, x de A menos 3 mais x de B, 0. Y de A menos 4 e y de B, 0. Somando aqui, ó, então, dividindo por 2, eu tenho que o ponto médio é menos 3 meios e menos 2. Detalhe, pessoal, quando você for marcar este ponto aqui no plano cartesiano, basicamente, 3 sobre 2 é igual a 1,5, ou seja, 1,5, né? Então, você marcaria ali, ó, entre o 1 e o 2. Lembrando que, como é negativo, no lado negativo aí da sua abscissa. Tudo bem, pessoal? Continuando o exercício de letra B, ó, mesma coisa, né? Tem um ponto médio de 2 pontos. Lembrando, pessoal, que é muito importante você observar que nem foi necessário desenhar o gráfico. É interessante, é bacana você desenhar, sim, mas em momentos que você está fazendo prova ou que o seu tempo é exímio, é mais interessante você resolver sem desenhar mesmo. Tudo bem? Então, pessoal, substituindo aqui, ó, x de A, 48, y de A, menos 45. X de B, menos 64, y de A, igual a 35. Tudo bem? Y de B, perdão. Fazendo a soma dos dois aqui e dividindo, pessoal, eu encontro estes valores aqui, ó. 48 menos 64 menos 16, menos 45 mais 35, menos 10. Perceba que eu não coloco menos aqui, eu coloco ele sempre embaixo, porque tanto faz, tá, pessoal? Regrinha de matemática básica, ó. O menos ele pode estar aqui, aqui ou em cima, né? Seja no numerador ou no denominador, será a mesma coisa. Continuando aqui, ó, efetuando a divisão, eu tenho que o meu ponto médio estará nas coordenadas menos 8 e menos 5. Tudo bem, pessoal? Continuando, então, nossa correção. O próximo exercício aí, ó, ele trata de áreas. Considere o polígono de cada figura a seguir e calcule a sua área. Perfeito? Então, temos um triângulo aqui. Nós vamos utilizar para calcular a área desse triângulo o método de determinante. Mas perceba comigo uma coisa, ó. Quando você vê um triângulo centrado na origem, assim, ou seja, um dos vértices dele está na origem, é muito tranquilo da gente calcular, ó. Essa distância aqui é 8, tranquilo? E essa altura aqui é igual a 6. 6 vezes 8, ou seja, base vezes altura, 48. Dividido por 2, né, que é a regra, base vezes altura dividido por 2, só de olhar para esse triângulo, eu sei que ele mede 24 unidades de área. Então, pessoal, lógica que muito boa para você usar aí, ó, em provas que você tem pouco tempo. Não precisa nem fazer nenhum cálculo. Já sei que é 24. Mas, seguindo aí a logística do exercício, eu vou fazer esse cálculo por determinantes, provando aí, mais uma vez, a forma determinante e deixando um conhecimento a mais para vocês. Tudo bem? Então, ó, fazendo o cálculo aqui, eu vou colocar os pontos 0 e 6, o ponto 8 e 0,
e 0 e 0. Lembrando, pessoal, que no triângulo, tanto faz, não há ordem ao colocar aqui no determinante. Você pode pôr qual ponto que você quiser primeiro. O detalhe é que você sempre vai repetir por baixo aqui, ó, o primeiro valor que você pôs em cima. Fazendo aqui o determinante, lembrando que o determinante sempre está em módulo, né? Caso tenha algum valor negativo, é muito bom quando você tem esse tanto de zero no determinante, né? Aqui, ó, 0 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 0 vezes 6, 0. Mas só anulando aquilo ali vai rendendo seu serviço, ó. A primeira vez que aparece um valor significativo é 8 e 6. 8 vezes 6, 48. Lembra-se que aqui nós vamos trocar o sinal, né? Sempre que eu fizer a minha diagonal ascendente, eu troco o sinal. Portanto, é menos 48, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0 de novo. Então, eu tenho que o meu determinante é menos 48. Perceba então, pessoal, a importância do módulo. Porque como eu teria uma área de menos 48, mas o módulo ele te dá segurança, uma trava de segurança, né, que vai te permitir que só saia valores positivos. Tudo bem? Partindo desse princípio, então eu coloco aqui que a área desse triângulo será metade de menos 48, ou, passando aqui, vai ser 48, dividido por 2, 24 unidades de área, conforme nós havíamos comentado no início desse exercício. Tranquilo, pessoal? Este outro exercício aqui já não dá para resolver mentalmente. Esse vai ter que ser por determinante mesmo. Então, nós temos aí um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono, né? Calculando a área desse pentágono aqui, ó, nós vamos fazer por determinante também. Só que detalhe, como eu tenho 5 lados, perceba que o determinante aqui, tudo que passa de 3 lados, eu preciso primeiro determinar um ponto de início, que eu determinei aqui, ó, no meu gráfico. Eu vou iniciar por esse ponto. Não é obrigatório, você pode escolher qualquer ponto para iniciar o seu determinante. E tem que escolher um sentido também. Eu vou trabalhar no sentido anti-horário, ou seja, eu vou seguir aqui, ó, a ordem dos quadrantes. Mas se você quiser escolher qualquer outro ponto e seguir qualquer outro sentido, fique à vontade. A regra é, escolha um ponto e escolha um sentido. Perfeito? Então, ó, escolhendo esse ponto, as coordenadas dele são 2 e 4. A próxima coordenada, seguindo esse sentido aqui, ó, será menos 2 e 3. A próxima coordenada será aqui, ó, menos 4 e 3. Perfeito? Tá vendo que eu estou sentindo esse sentido? Então, eu não posso pegar outro ponto, eu tenho que continuar aqui, ó. Depois que eu estou aqui, eu venho para cá. Tudo bem, pessoal? O próximo ponto aqui é 0 e menos 4, 6 e menos 2. Lembrando que eu, obrigatoriamente, para mim calcular o determinante, eu tenho que multiplicar, colocar abaixo aqui, ó, repetir minha primeira coordenada. Tudo bem? Então, já estou com o meu determinante montado. Aqui eu tenho 5 diagonais descendentes e 5 diagonais ascendentes. Detalhe, o número de diagonais aqui sempre será igual ao número de vértices do seu polígono. Fazendo o cálculo aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes menos 3, 6 de novo. Menos 4 com menos 4, 16. 0 com menos 2, 0. 6 com 4, 24. Agora nós vamos trocar os sinais, né? Ó. Menos 2 com menos 4 seria menos 8. Mas trocando o sinal, mais 8. Menos 4 com menos 3 seria menos 12. Mas trocando o sinal, mais 12. O 0 tanto faz, né? Seria 0 mesmo. 6 vezes 4, mais 24 aqui. E 2 vezes 2, né, como esse sinal é negativo, viria para cá positivo. Somando todos esses números aqui, ó, nós temos que o determinante é igual a 100. Tudo bem? Se é módulo de 100, eu vou substituir aqui, ó. Será basicamente 100 dividido por 2, né? Sempre que a gente multiplica por meio, é como se dividisse por 2. Ou seja, 50 unidades de área. Pessoal, houve até um equívoco aqui, ó.
mas o correto seria 50 unidades diárias. Tudo bem? Tranquilo até então? Fazendo o próximo exercício aí. Exercício de número 28. Verifique em cada caso se os pontos A, B e C estão alinhados. Pessoal, nós usamos o mesmo princípio ali de determinante para ver se esses pontos estão alinhados. Como que funciona? Um revisional aí, caso você queira assistir a aula por completo, já está disponível aí também na plataforma Senec, também no YouTube. Tudo bem? Observa comigo, ó. 3 pontos para eles serem alinhados, eles devem pertencer à mesma reta, ou seja, eles devem ser colineares. Um exemplo aqui é A, B e C. Para nós calcularmos se eles são colineares ou não, a gente calcula a área que há entre eles. Se não existir nada de área, ou seja, o cálculo do determinante for igual a zero, temos que eles estão alinhados, pois não existe área entre eles. Agora, perceba comigo, se qualquer desse ponto sair fora desse alinhamento, nós formaremos um triângulo. Então, existirá uma área. Então, de forma geral, o que nós fazemos? Calculamos o determinante. Se há determinante, não estão alinhados porque existe área. Se não há determinante, ou seja, o determinante é igual a zero, é sinal que os 3 pontos estão alinhados. Tudo bem? Partindo desse princípio aí, ó, eu vou calcular esses 3 pontos aqui. Lembrando de repetir embaixo, fazendo a multiplicação aqui, ó, 5 vezes menos 2, menos 10, menos 3 vezes 10, menos 30, 11 vezes 2, 22. Tenho aqui que menos 3 vezes 2 seria menos 6, mas como a diagonal é ascendente, tem que trocar o sinal. A mesma coisa acontece aqui, né? Seria menos 22, passa para mais 22. E aqui que seria 50, será menos 50. Juntando todos os negativos aqui, eu tenho ó, menos 10, menos 30, menos 50, menos 90. Somando 22 com 6 com 22, 50. Fazendo a operação, eu tenho que o meu determinante foi igual a menos 40. Ou, tirando meu módulo aqui, meu determinante é igual a 40. O que isso significa? Significa que esses 3 pontos aqui ó, formam um triângulo. E esse triângulo possui área igual a 40. Não, perdão. Determinante igual a 40. E a área dele será 40 sobre 2, né? Ou seja, 20. Então, quer dizer, esses pontos não estão alinhados. Tudo bem? Desde que o meu determinante dê um valor significativo aqui, não estão alinhados. Fazendo aí o exercício de letra B, eu tenho o seguinte, ó, mesmo princípio, vamos calcular o determinante dele. Eu tenho o ponto 1, 2, ponto 5, 4 e o menos 1, 1. Repito minha primeira coordenada embaixo, multiplicando aí, ó, 1 com 4, 4, 5 com 1, 5, menos 1 com 2, menos 2, alterando o sinal. 5 com 2, menos 10, menos 1 com 4, mais 4, e 1 com 1, menos 1. Tudo bem? Juntando aí as minhas coordenadas, eu tenho menos 13 e mais 13. Ou seja, eu juntei tudo que está negativo aqui, ó, menos 2 com menos 10 com menos 1, menos 13. 4 com 5 com 4, 13. Fazendo aqui, eu tenho 0. Ou seja, estes 3 pontos aqui são pertencentes à mesma reta, porque não existe área entre eles, ou seja, determinante igual a 0. Portanto, são alinhados. Tudo bem? Exercício de número 32. Exercício de número 32 da nossa apostila, pessoal, fala aí uma questão de Enem. Olha, devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado por setas, realizando
realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus pontos atuais. Nossa, é porque, pessoal, aqui fica muito pequeno quando eu estou lendo no visor, por isso que fica falhando na hora de ler, tá? Mas aqui estão determinados o ponto P e o ponto Q, perfeito? Ele quer calcular aqui um ponto médio entre P e Q, ou seja, ó, segundo parágrafo aqui. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, P e Q, de modo que a distância percorrida pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. Ou seja, conforme eu disse, eles vão instalar o ponto T no meio do percurso, no ponto médio do percurso. Aí, de acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada serão. Observa comigo, ó, ele parte de P, ele faz o trajeto da seta aqui, ó, e vai até Q. Eu vou precisar instalar no meio certo, ou seja, no ponto médio desse segmento, um terceiro ponto de parada para o ônibus. Para isso, primeiro passo, nós vamos calcular qual é o tamanho de todo o segmento. Ó. Observa comigo. Como eu tenho um segmento de 2 orientações, calculando esse primeiro aqui, ó, nós vamos lembrar de como calcular a distância entre 2 pontos lá no plano cartesiano. Ou seja, 2 pontos seria 550 menos 30, ou x de B menos x de A, né? Visto que estão alinhados, ó, ao eixo x. Então, fazendo essa subtração, de 30 a 550 é um percurso de 520 metros. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, verticalmente. Um y de Q menos o y do ponto da esquina aqui, né, que é 20. Ou seja, 320 menos 20, eu tenho que aqui eu tenho o ponto 300. Portanto, a distância total do meu percurso será 820, né? 520 mais 300. Ou seja, eu quero estar no ponto médio de um percurso de 820. Se tudo é 820, o ponto médio estará em 410, ou seja, a metade, né, de 820. Agora, basicamente, eu preciso descobrir qual será o ponto aqui dentro que representará 410 metros do percurso. Ó, se eu parto de 30, perceba que toda essa parte horizontal aqui é 520, ou seja, meu ponto T vai ficar nessa parte horizontal, não sairá daqui. Então, será 410 partindo de 30, ou seja, 410 mais 30. Então, eu terei aqui, ó, em 420, aproximadamente, o meu ponto T. Portanto, a coordenada é dada em 410 mais 30. 440, aqui, perdão, pessoal, falei um valor diferente aí. 440, e ela ainda estará em 20. Ou seja, não vamos sair ali da minha ordenada 20. Portanto, a resposta correta é a letra E. 440 e 20. Próximo exercício. Esse exercício aqui, pessoal, fala o seguinte, ó, se este ponto e este outro determinado ponto representam o mesmo ponto no plano cartesiano ortogonal, então o produto de M e N é igual a... Detalhe, pessoal, uma nomenclatura diferente, ó. Plano cartesiano ortogonal. Às vezes isso pode confundir o aluno. Ele pensar, mas espera aí, o que é isso? É um outro plano cartesiano? Não, pessoal, nós falamos que o plano cartesiano é ortogonal porque ele é perpendicular, ou seja, as retas se cruzam em 90 graus. Portanto, podemos falar que ele é ortogonal. Tudo bem? Então, ó, eu tenho que M menos N representa o X e o N e 2M representa o Y. A mesma coisa acontece aqui, ó. Para que eles sejam o mesmo ponto, temos o seguinte: o X do primeiro tem que ser igual ao X do segundo e o Y do primeiro tem que ser igual ao Y do segundo. Partindo aí dessa premissa, eu tenho que X do primeiro é M menos 2. Tem que ser igual a
3, ou seja, n. A mesma coisa ocorre aqui, mas vamos resolvendo aqui, ó. Eu vou isolar o meu m, passando para o outro lado 2. Aqui é a mesma coisa, ó. Meu y tem que ser igual ao meu y', ou seja, 2n tem que ser o mesmo que m menos 3. Tudo bem? Vou isolar o m aqui também, ó, porque já propositalmente, porque depois eu posso igualá-los, né? Eu tenho que m será igual a 2n mais 3, porque eu peguei o menos 3 aqui e passei para o outro lado. Se eu tenho que m é igual a m, logo posso deduzir que 3n mais 2 é igual a 2 mais 3, ou seja, 2n mais 3. Por quê? Se eles são iguais, logo esses fatores aqui também serão iguais. Portanto, pessoal, fazendo aqui, ó, eu tenho, passo 2n para cá, sobra para mim n, passo menos 2 para cá, sobra para mim 1. n é igual a 1. Agora que eu tenho n, eu vou calcular aqui o meu m, né? Pegando qualquer uma das duas aqui serviria, eu peguei esta, coloquei aqui, ó, no lugar de n eu pus 1 e encontrei m igual a 5. O exercício me pergunta, então, o produto de m vezes n. Ou seja, multiplicando m vezes n aqui, eu encontro 5. Tudo bem? Resposta de letra C. Próximo exercício aqui, pessoal, é o exercício do ITA de São Paulo. Ó, seja A 0, 0, B 0 e 6 e C 4 e 3 vértices de um triângulo, a distância do baricentro desse triângulo ao vértice A em unidades de distância é igual a. Pessoal, um conceito importante, ó, o baricentro. Para determinar o baricentro de um triângulo, basicamente nós precisamos dos 3 pontos médios, ou seja, ponto médio de BC. Eu vou ligar esse ponto médio de BC ao vértice oposto. A mesma coisa acontecerá aqui em AB, ó, ponto médio de AB ao vértice oposto, e AC, ponto médio de AC ao vértice oposto. O momento que as 3 retas se intersectarem, nós chamamos de baricentro ou centro de massa desse triângulo. Temos também, pessoal, alguns conceitos muito importantes, que a distância do centro de massa ao vértice sempre será 2/3 do total aqui desse segmento. Lembrando que este segmento aqui, né, nós chamamos eles de medianas. Tudo bem, pessoal? Só um apanhado geral aí sobre o baricentro, mas o exercício em questão, ele me pede então para calcular a distância do baricentro em A. Existe N formas de você fazer isso. Você pode calcular a mediana e calcular 2/3 da mediana. Você pode calcular o baricentro e a distância do ponto do baricentro a A. Então, assim, não existe um meio certo, mas existe uma solução certa. Eu vou calcular o seguinte, vou calcular primeiro meu baricentro. Como eu tenho 3 pontos aqui, a forma do baricentro é essa, né? Calculando, ó, no G, eu tenho que x de A é 0, x de B é 0, x de C são 4. Y de A 0, Y de B 6, Y de C 3. Tudo isso dividido por 3, né? Fazendo aqui a operação, então, pessoal, ó, eu tenho que 4 sobre 3, 3, 6 mais 3, 9 sobre 3, 3. Este é o meu baricentro do triângulo referido no enunciado. Tudo bem? Agora, perceba que ele quer a distância do baricentro desse triângulo ao vértice A. Simples. Eu posso calcular aqui por distância entre 2 pontos. Ou seja, ó, distância de AG, lembra daquela forma de Pitágoras? Ela parece um pouco estranha desta forma aqui, ó, mas nada mais é do que eu tracei uma distância de GAA, né? Usando o exemplo aqui, eu calculo os catetos aqui, ó, referentes a ela, sendo ela a hipotenusa, né? Então foi a origem desta forma aqui, ó. Substituindo os valores, né, y de A 0, y de G, ou seja, do baricentro, são 3. X de A é 0,
e o x do meu baricentro é igual a 4/3. Fazendo essa operação, ó, menos 3 ao quadrado, 9, menos 4/3 ao quadrado, 16/9. Lembrando aqui, pessoal, que nós estamos trabalhando dentro de uma raiz quadrada. Então, eu preciso fazer uma soma aqui agora de frações. Tudo dentro dessa raiz. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, ó, eu vou encontrar este valor, né? 9 é o mínimo, 81/9 mais 16/9. Somando aqui, eu tenho raiz de 97/9. Perceba que nenhuma das minhas alternativas me dá este resultado, uma vez que 9 possui uma raiz inteira. Portanto, ó, eu posso tirar a raiz do 9 e deixar o 97 com raiz, ficando desta forma, ó. Tudo bem? Então, pessoal, exercício ó, muito interessante, mas a alternativa certa é a letra B. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, ou pode me procurar que estou à disposição para estar esclarecendo. Nosso outro exercício aí é o exercício de número 36. Se não me engano, é o último exercício dos quais os alunos tiveram dúvida aí e me abordaram, pelo menos pelas minhas anotações aqui. Então, pessoal, ó, eu falo o seguinte, o quádruplo da área do triângulo de vértices tais é. Então, o primeiro passo é calcular a área do triângulo e multiplicar por 4, né? Calculando a área do triângulo aqui, ó, jogando os vértices 0 e 1, 1 e 2, menos 3 e 1. Lembrando que como temos um triângulo, a ordem não importa. Tudo bem? Repita minha primeira coordenada abaixo. Faça as multiplicações aqui de acordo com as diagonais, né? Ó, menos 1, segunda diagonal, menos 6 e 0. 0, menos 1, né? Porque inverto o sinal. E mais 3, só como inverto o sinal, menos 3. Isso, pessoal, resulta para mim aqui, ó, em um módulo de menos 11. Ou seja, tem que tirar o 11 do módulo aí, porque não existe uma área negativa, né? Colocando o 11 em positivo, então eu tenho que a soma, ou seja, a minha área aqui será metade de 11. Antes de eu fazer essa operação, o exercício me pede o quádruplo disso, ou seja, eu vou colocar 4 vezes meio de 11. Aqui eu posso simplificar 4 com 2, me sobraria um 2. 2 vezes 11 igual a 22 unidades de área. Tudo bem? Resposta certa aí, letra C. Pessoal, então aqui se encerra a nossa aula. É uma aula de correção que alguns exercícios não tivemos como corrigir todos devido ao número de exercícios, mas tenho certeza que vai esclarecer e ajudá-los a entender um pouco mais da matéria. Tudo bem? Então, desejo a vocês bons estudos, um grande abraço e precisando, estou à disposição de vocês. Tudo bem? Grande abraço e até mais.